Então, as 4 estações, com a gente, a deputada estadual Alessandra Campelo. Então, este mês de março, tá, gente? Nós estamos com a nossa programação especial voltada para as mulheres. Um mês inteiro com muitas entrevistas, debates. E a deputada que já está aqui comigo, ela é natural de Manaus, é formada em jornalismo, nossa colega, portanto, é jornalismo pela UFAM, pós-graduada em planejamento governamental e orçamento público pela UEA e policial civil, concursada, deputada estadual pelo 3º mandato, vice-presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas e foi eleita pela primeira vez em 2014. Em 2022 foi reeleita para o 3º mandato com 48.533 votos, sendo a 4ª mais votada entre os 24 parlamentares. Deputada, bom dia. Bom dia, Valdir, bom dia a todo o público imenso da difusora, mas um bom dia especial hoje às mulheres, às suas ouvintes, né, que estão agora, enfim, dando audiência ao programa. Hoje é o Dia Internacional da Mulher, é um dia de comemorar, de festejar, mas é um dia também de muita luta, porque ainda há muito a ser conquistado para garantir igualdade de direito para as mulheres. A luta continua. Exatamente. Muito bem. A luta das mulheres continua sempre. Então vamos lá, vamos à nossa entrevista. Deputada Alessandra Campelo, a Assembleia possui 4 mulheres deputadas, mas quando a senhora foi eleita a primeira vez, era a única deputada. Quais os desafios enfrentados no início do seu mandato? Bem, somos 5, na verdade, agora. 5 deputadas. Então, a produção me passou 4. É porque no mandato passado eram 4. No meu primeiro mandato, quando eu fui eleita, eu era a única deputada mulher. Fui eleita em 2014, assumi em 2015. Então eram 23 homens e eu a única mulher. Mesmo nós tendo mais da metade da população formada por mulheres no Amazonas. No segundo mandato, nós já fomos 4 deputadas e agora nós somos 5. É um número recorde. E parece muito, mas não é, porque são 24 deputados. Nós representamos apenas hoje 20% do parlamento. E nós somos metade da população. E é muito difícil para a mulher na política. Você imagina, Valdir, que em quase 200 anos de Assembleia Legislativa, apenas 20 mulheres conseguiram ser deputadas. Não encheria nenhum plenário de 24. Apenas 10 mulheres conseguiram 2 mandatos. Eu sou a segunda mulher na história do Amazonas a ter um 3º mandato. Antes de mim, só a Socorro Dutra teve 3 mandatos. Então, é difícil para a mulher entrar na política, porque a mulher, ela além da política, ela acaba acumulando os afazeres e as responsabilidades domésticas. Muitas vezes ela trabalha fora e trabalha em casa, né? Então, para a mulher é sempre mais difícil em todas as profissões. E na política não é diferente. Então, é um desafio, mas ao mesmo tempo é um orgulho muito grande a gente poder representar as mulheres do Amazonas na Assembleia Legislativa. Por isso nós estamos fazendo o mês inteiro, e às vezes muita gente comemora o dia de hoje. Nós estamos o mês inteiro. Muito bem, mês da mulher. Né? O mês inteiro. E todas que vieram aqui são pessoas que servem de exemplo para aquelas que não acreditam às vezes que podem vencer. Aí nós estamos dizendo, olha, você pode vencer, tá aí. Isso mesmo, isso que é empoderar a mulher. É mostrar para a mulher que ela pode. Que ela pode. Né? Que ela tem capacidade. A senhora já falou em parte, mas eu vou lhe perguntar. Na sua opinião, o que significa para a mulher ter mais representantes homens no parlamento? E eu aproveito, já vou no embalo, a outra. Quais os desafios e dificuldades que a mulher ainda enfrenta na área política, deputada? Olha, a diferença que faz você ter mulher é você ter leis, por exemplo, de combate à violência obstétrica, que foi uma lei que eu apresentei. É você ter que combate à violência obstétrica nos hospitais, aquela violência que a mulher sofre muitas vezes na hora de ter seu filho no momento mais difícil, quando ela sofre violências físicas e psicológicas. Às vezes a mulher chega no hospital e é maltratada, muitas vezes até por homens, na maioria das vezes por homens, né, mal preparados. É claro que a maioria da rede de saúde são pessoas humanas e bem preparadas, mas a gente ainda sofre violência obstétrica. Ter uma mulher na política faz com que a gente tenha hoje no Estado a lei da dignidade menstrual. Foi uma lei que eu apresentei e que o Estado agora começa a distribuir absorvente higiênico para meninas em situação de extrema pobreza. E quem é extremamente pobre sabe que
que muitas vezes não se tem dinheiro sequer para comprar o pão, quanto mais comprar um absorvente higiênico. É uma pobreza que ninguém enxerga, Valdir, que a mulher esconde, mas muitas meninas não conseguem ir para a aula porque não têm acesso a absorvente higiênico no seu período menstrual. Ter mulher na política é você ter leis como, por exemplo, a lei que garante que em bares do Amazonas eles têm que ter um protocolo de atendimento à mulher que se sentir vítima de violência, para não acontecer como aconteceu na Espanha, aquele caso envolvendo o jogador brasileiro Daniel Alves, né? E ali você tinha uma equipe naquele bar preparada para atender aquela mulher no momento de violência. Hoje no Amazonas tem uma lei também nesse sentido, que é de minha autoria e que eu divido essa autoria com o deputado João Luiz, que também foi autor. Então, ter mulher é você levar essas pautas para a Assembleia. É você levar, por exemplo, o caso da vereadora enfermeira Tatiana, que o prefeito de Borba simulou que daria uma surra nela em praça pública, com o cinturão na mão, açoitou uma tábua e disse que estava dando ali uma surra na vereadora, que foi ameaçada. E ele foi preso na semana passada. Foi o primeiro caso de violência política contra a mulher que resultou em prisão em todo o Brasil. E se você não tem mulher na política, você não tem mulher para levar as questões das mulheres, porque só quem é mulher sabe o que a gente passa. Então a gente precisa de mulheres num país onde uma mulher estuprada a cada 10 minutos, uma mulher é vítima de feminicídio a cada 7 horas. A gente precisa de mulheres para levar as nossas pautas adiante, para colocar mais recursos no combate à violência contra a mulher. Então a diferença que faz ter mulher na política é a gente ter na política alguém que sabe o que a gente sofre na pele. Então por isso é importante que a gente tenha cada vez mais mulheres na política. Nós não queremos ocupar o espaço dos homens, nós queremos ocupar o nosso próprio espaço, como seres capazes, seres humanos que têm direitos. Nós queremos apenas ocupar o nosso espaço. E é por isso que a gente luta todos os dias. A senhora tocou no assunto, inclusive foi manchete nossa hoje, no Jornal da Manhã, com o Paulo Guerra e comigo depois. E uma coisa triste. É um tipo de coisa que nós não gostaríamos. O Brasil bate recorde de feminicídios com uma mulher morta. Aqui eu tenho a cada 6 horas, não são as 7, é 6, alguma absurdo, coisa, né? É em média isso. Absurdo. Então é um absurdo a mulher ser morta simplesmente por ser mulher. A gente não está falando, Valdir, de mulheres que morrem em assaltos, em atropelamentos, em qualquer outro tipo de morte. A gente está falando, essas mortes aí, é importante que as mulheres saibam, é especificamente aquela mulher que é morta pelo seu companheiro, pelo fato de ser esposo, ou namorado, ou ex-esposa. Normalmente é uma mulher que vive um relacionamento violento, abusivo, e quando ela consegue força psicológica e financeira para sair daquela relação, o homem não aceita e ele mata a mulher. Eu tenho outra manchete aqui, essa primeira nós falamos que o Brasil bate um recorde de feminicídios com uma mulher morta a cada 6 horas, isso nacional. Aí hoje no setor internacional me chama a atenção também, mulheres são as primeiras vítimas das guerras, mas não são lembradas quando tem esforço de paz. Isso já vem da ONU. É verdade. Outro absurdo, né? A gente, nas guerras, as mulheres sofrem de várias formas. Uma delas é que mulheres muitas vezes são estupradas nas guerras. As mulheres sofrem andando para um lado e para o outro, tentando buscar refúgio com os seus filhos. Normalmente cabe à mulher cuidar das crianças. Não sou de interromper muito. Já que a senhora tocou no assunto, na guerra elas sofrem o estupro. Eu vou lembrar a respeito da Segunda Guerra Mundial, muitas alemãs que não têm culpa do que os criminosos fizeram foram estupradas pelos soldados russos. E a maioria, com medo, cometeu suicídio. Foi um absurdo. Hoje em dia, Valdir, mulheres cometem suicídio porque são estupradas e não conseguem denunciar porque têm medo. Outras porque sofrem, às vezes, violência na internet, tem fotos expostas, esse tipo de coisa. Então, há muitos casos de depressão e suicídio de mulheres por sofrerem violência e importunação sexual, né? Infelizmente, a mulher que é uma vítima acaba tendo vergonha do que aconteceu com ela, como se ela fosse culpada daquilo, e não é, né? E essa mulher, até hoje, infelizmente, isso ainda acontece.
Mulheres vítimas de estupro, importunação e violência sexual cometem suicídio. Ela é vítima 2 vezes. É verdade. Primeira, quando o ato foi cometido covardemente. E o segundo, da própria sociedade. Que julga muitas vezes essa mulher. E ela às vezes tem que se mudar, tem que ir pro lado e pro outro. Exatamente. Vem depressão, vem tudo. E a mulher é a vítima nesse caso, né? Então, é para mudar essa realidade que políticas no Brasil inteiro e no mundo inteiro se unem. Hoje e todos os dias. Hoje, por ser um dia simbólico, a gente se une e a gente levanta a voz, né, contra qualquer tipo de violência, qualquer discriminação. A gente também trabalha para garantir a independência financeira das mulheres. Então, ter uma mulher na Assembleia, como temos lá eu e outras 4 colegas, e quero aqui citar o nome, deputada Mayra Dias, deputada Joana Dark, deputada Maiara Pinheiro, deputada Débora Menezes e eu, deputada Alessandra Campelo. Ter mulher faz com que a gente tenha frentes parlamentares, como a que eu propus, pelo empreendedorismo feminino, para dar liberdade a essas mulheres. Eu, como secretária de Estado do governador Wilson Lima, né, ajudei ele a criar programas como o Crédito Rosa, que dá hoje financiamento a juros mais baixos e com maior prazo para mulheres. Às vezes, Valdir, a mulher não sai de um relacionamento abusivo porque não tem condições financeiras de se manter com seus filhos. E ela precisa daquela mão amiga que seja estendida ali naquela hora, às vezes para abrir um pequeno salão de beleza, começar algum tipo de venda na sua própria casa, iniciar alguma atividade que gere renda para aquela família. Em alguns países, nós já conseguimos, né, uma modificação para o lado mais positivo de preservar a vida da mulher, porque Deus, quando colocou no mundo, ele colocou a mulher, ele colocou o amor. Mas alguns países ainda teimam e não respeitam ninguém. Eu ontem vi um caso do Irã, envenenaram algumas jovens porque estavam estudando. Olha só que coisa absurda, é proibido estudar, quer dizer, não permitir que a mulher sequer estude. Aí envenenaram jovens e um líder lá do Irã, que se puder evite, nós vamos tomar as providências. Ele mesmo mandou fazer isso. É o regime deles. Isso é um absurdo, não pode dirigir, não pode ir para estádio de futebol. Há regimes autoritários no mundo inteiro, né, que oprimem as mulheres. Então, nós que vivemos num país democrático, temos que aproveitar esse espaço exatamente para dar voz a quem não tem voz, né? Aquela mulher, às vezes, que está sozinha, que está nos ouvindo agora e que talvez, Valdir, nessa madrugada tenha sofrido violência por parte do seu companheiro, que de manhã talvez ele tenha saído para trabalhar, tratando ela de forma ignorante, né? Muitas vezes a violência física, abuso psicológico. E a gente tem que dizer para essa mulher que ela não está sozinha. Eu sou procuradora especial da mulher da Assembleia e lá a gente tem um núcleo de atendimento psicossocial, né, e jurídico. Então vocês podem procurar o prédio da Assembleia Legislativa ali na Rua Recife. Você vai procurar lá a Procuradoria da Mulher e lá você vai ter atendimento gratuito e orientação, encaminhamento para programas, muitas vezes de empreendedorismo ou de emprego, né, e ajudar essa mulher a sair desse relacionamento abusivo. Para você que está ligando o rádio agora, só acordou agora, tem gente que acorda mais tarde um pouquinho. Nós estamos ouvindo a deputada estadual Alessandra Campelo, dentro da campanha da Rádio Difusora do Amazonas. Hoje é o Dia Internacional da Mulher, até meia-noite é dia 8, nós estamos fazendo isso o mês inteiro com o título da campanha, Elas Têm o Poder. Eu lhe pergunto o seguinte agora, em comparação com os cargos ocupados por homens, as mulheres ainda possuem uma representatividade muito pequena no legislativo, no executivo. Aliás, no executivo quase não se vê governadoras e prefeitas. Verdade. Entre os cargos. O que falta, na sua opinião, na sua avaliação, para ampliar a representatividade das mulheres? Eu acho que falta oportunidade. Não é que a mulher não é capaz. Às vezes as pessoas dizem, a mulher não gosta de votar em mulher. Não é isso, Valdir. É que as mulheres não conseguem chegar até as outras mulheres. Você imagina, sai um homem e uma mulher em campanha. O homem normalmente tem o apoio da esposa, da companheira, para que ele se dedique 100% à política. A mulher não. Ela, além de sair em campanha atrás de voto, ela tem a responsabilidade com a sua família, com a estrutura da casa, porque quando um filho dá certo, ele é o filho do pai. Mas quando o filho tem um problema, ele é o filho da mãe, foi a mãe que não cuidou, foi a mãe que não olhou. Recai, infelizmente, sobre nós essa oportunidade. A gente precisa de mais apoio também dos partidos políticos. Hoje, a maioria dos partidos políticos é presidido por homens.
A propaganda eleitoral na televisão dá mais espaço para homens. O dinheiro é priorizado para os homens. Algumas mulheres recebem porque existe uma lei que estabelece uma cota. Mas fora dessa cota ninguém recebe nada a mais. A maioria da estrutura é dada para os homens. E nós precisamos de mais espaço na política para fazer chegar até as eleitoras o nosso trabalho, né? Então é por esse espaço que a gente luta. Antes de mim, Valdir, muitas mulheres lutaram para que eu pudesse estar aqui hoje. Então eu sou muito grata às minhas antepassadas que lutaram e que nos trouxeram até aqui. E hoje eu e as minhas colegas parlamentares em todo o Brasil, a gente luta para que outras mulheres possam chegar até aqui também. Eu vou aproveitar a oportunidade que a senhora está aqui comigo, aqui pela Difusora do Amazonas. Às vezes eu converso com várias mulheres a respeito de política, aí eu vejo uma pessoa importante, inteligente, e eu digo, por que você não vai para o lado político? Me respondem o seguinte: eu não acredito em política. Elas dizem isso. Então a senhora está aqui no momento, a senhora vai dizer para elas, acreditem. Acreditem, porque tudo na sua vida depende de política. Se você tem ou não uma delegacia da mulher para denunciar a violência, depende de uma decisão política de fazer essa delegacia. Se você tem um programa de empreendedorismo para ajudar a mulher, depende de uma decisão política. Se você tem leis que garantem direitos, que garantem escola, que garantem serviço de saúde, depende de política. Absolutamente tudo que se faz na vida depende de política. E quando a gente diz eu não gosto de política, a gente está dizendo eu estou deixando a decisão da minha vida na mão de outros, na mão de terceiros. Para existir um programa hoje de rádio, a gente precisa de uma democracia que depende de política para garantir que as pessoas tenham acesso democrático à informação. Para atravessar a rua, para se colocar um sinal ou não numa esquina, a gente depende de uma decisão política, de uma administração. Então, absolutamente tudo. O imposto que você paga, e mesmo quem acha que não paga imposto, se você for comprar um ovo numa mercearia, numa taberna, você está pagando imposto. Então, tudo na vida que a gente faz vem de uma decisão política, ou de um parlamento, de uma câmara, de uma assembleia, de um congresso nacional, ou de uma decisão do poder executivo, de um prefeito, de um governador, de um presidente. Então, por isso é importante que as pessoas participem. E para isso a gente trabalha tentando abrir oportunidade para que mais mulheres participem da política. Porque eu sozinha, que orgulho, eu sou a única. Muito bom, realmente, a gente tem orgulho disso. Mas sozinha a gente é mais fraca. Quando a gente tem mais parlamentares, a gente é mais forte. Hoje eu sou muito mais forte do que em 2015. Porque hoje nós somos 5 deputadas falando pelas mulheres. O IBGE aponta, né, pesquisa minha, nós temos mais mulheres do que homens. Eu mesmo na minha casa, eu tenho 4 filhos, tenho mais esposos, aí já são 5, mais 2 netas. Que 7. mandam em ti, né? Até os netos estão dando ordem hoje em dia. Muito bem. Então, como nós vivemos num país que a maioria é de mulheres, o normal seria que as mulheres fossem também maioria. Exatamente. Em vários setores, até na política. Então, está faltando a mulher prestigiar mais a mulher também? Está faltando a gente ter oportunidade de chegar até as mulheres. E, Valdir, a gente vem de uma história democrática muito recente. Até menos de 100 anos, enfim, a gente não votava, a gente não tinha direito sequer a voto, quanto mais a se candidatar. As mulheres, há algum tempo atrás, não tinham direito sequer de fazer faculdade. Os nossos direitos são muito recentes. Então, a gente está engateando ainda nisso. Mas a gente precisa avançar, né? A gente precisa exatamente ocupar os espaços que são possíveis e lutar por mais espaço. Então, não é que a mulher não vota na mulher e não prestigia a mulher. Apenas numa história muito recente do nosso país, as mulheres passaram a ter oportunidade. Eu vou lhe interromper de novo. Pode falar. Porque a senhora falou no assunto, senão eu vou me perder depois. Isso é um diálogo mesmo, vamos falar juntos. A respeito do voto da mulher. Só para que você tenha uma ideia, na perigosa Rússia, foi só em 1917 que a mulher conseguiu votar, dar início à votação. Mas isso é algo que é no mundo todo. Infelizmente, a democracia é muito recente e as mulheres passaram a ter acesso a alguns direitos num momento muito recente. Embora ainda haja ditaduras no mundo que não permitem não só o voto, mas a participação da mulher a lugares onde as mulheres não podem dirigir. De futebol não pode dirigir, isso é um absurdo. Exatamente. Você falou de futebol e você que é um entusiasta do esporte.
o esporte é uma área onde a mulher sofre discriminação. A premiação nos campeonatos masculinos, em todas as modalidades, é maior do que no feminino. Para só ter uma ideia, já que a senhora falou no esporte, eu sei que lá atrás, no tempo do Omar, a senhora foi mais ligada ao esporte. Acontece, foi secretária de esporte do Estado. Como nós estamos falando da mulher, tem um jogador no Palmeiras de 16 anos, o cara foi vendido por quase 150 milhões de reais. O Hendrick, 16 anos, o Real Madrid, 150 milhões. E abriram manchete ontem, a maior venda de uma jogadora brasileira que foi para os Estados Unidos, ela foi vendida, essa jogadora, por 500 mil reais. É isso. O preconceito, né? Muito grande, sendo que ultimamente a seleção brasileira feminina tem dado muito mais alegria do que a masculina. Faz tempo. Depois. Né? E infelizmente a gente não tem essa valorização. Isso não é só no futebol, é em diversas modalidades. A mulher também sofre preconceito no esporte. É de minha autoria, Valdir, uma lei que garante que em campeonatos que tenha patrocínio do governo do estado, a premiação tem que ser igual entre homens e mulheres. Falar em o que a senhora já conseguiu, a senhora vai repetir isso, por favor, para mim não perder aqui. Ao longo dos seus 3 mandatos, tá? O parlamento aprovou leis importantes para as causas das mulheres, como a lei da dignidade menstrual, que a senhora já citou hoje aqui, lei de combate à violência também, a lei que garante proteção das mulheres em casas noturnas, a senhora falou isso, bar e restaurante, tem que haver isso, olha aquele carro do Daniel lá. A senhora pode explicar um pouco dessas leis? Pode fazer um arremate e o Sim, a lei de combate à violência obstétrica, ela é exatamente para evitar essas situações constrangedoras e de violência que as mulheres sofrem quando vão ter os seus filhos. Desde xingamentos até mesmo agressões físicas as mulheres chegam a sofrer. Quem está me ouvindo aqui sabe que às vezes a mulher chega para ter o filho naquele momento com uma dor física muito grande, que é a dor do parto, e ela ouve grosserias do tipo, na hora de fazer não estava doendo, não estava reclamando. São baixarias dos piores tipos, além de agressões físicas e psicológicas. Então a minha lei, a lei que eu fiz e que hoje não é mais minha, é do Estado, é das mulheres do Amazonas, ela garante punição severas para essas pessoas. Hoje os diretores de hospital no estado, quando eles assumem o cargo, eles têm que assinar e dar ciência ao conhecimento dessa lei. E se não punirem, serão cúmplices. A gente tem a lei da dignidade menstrual, que é a lei que garante a distribuição de absorvente higiênico para meninas em situação de extrema pobreza em todo o estado. Mas eu acho que está faltando mais publicidade para isso. Eu acho também, a gente precisa dar mais, eu acredito que a gente precisa dar mais publicidade. Isso só está falando agora, falando para 1 milhão de ouvintes? Sim. Muitas jovens não sabiam disso. É verdade. É verdade, a gente precisa de mais publicidade, mais apoio para que as leis sejam mais efetivas. Essa lei que você falou dos bares é parecido, e como eu disse há pouco, aquele caso que aconteceu do Daniel Alves. Os bares hoje eles são obrigados a preparar as suas equipes para dar atendimento à mulher vítima de violência. Muitas vezes num bar, só pelo fato da mulher estar lá se divertindo de forma saudável com as suas amigas, ela é vítima de assédio, de importunação sexual. Isso é crime e dá cadeia, né? A gente tem muitas leis, uma delas é a que dá direito à mulher servidora pública do estado a ter um dia de folga durante o ano para realizar o exame de câncer de colo de útero, o exame e o exame de câncer de mama, né? O toque. Enfim, a gente trabalha, Valdir, não só com leis, mas a gente trabalha também acompanhando casos de grande repercussão, casos de feminicídio, casos de assassinato. A minha equipe está mostrando aqui que tem várias pessoas, a audiência é muito grande do programa, e eles estão aqui falando nas redes sociais, estão nos ouvindo. Eu fico muito feliz de poder estar aqui. Mas hoje é o Dia Internacional da Mulher. A gente inaugurou na segunda-feira a Procuradoria Especial da Mulher, que dá esse atendimento jurídico e psicossocial às mulheres na Assembleia Legislativa. E hoje lá na Assembleia a gente vai ter também uma sessão especial em homenagem às mulheres, né? Em homenagem a mulheres que se destacam em várias áreas. Eu acho que todo espaço é importante para a gente ressaltar a importância da mulher na sociedade e os direitos que nós temos de viver numa sociedade sem violência. Pode dizer, a equipe está ali abastecendo ainda. Eu quero mandar A minha me fez passar coisa errada, viu? Foi? Eu quero mandar aqui um abraço especial. Viu? É melhor ser assistido por mulher?
É verdade, Aí, é verdade. As mulheres são muito diminuíram eficazes. uma deputada hoje. Será que ela renunciou? Houve impeachment? O que que houve, né? Né? Mas, Valdir, eu quero aproveitar a oportunidade para mandar um abraço para 2 Josués muito queridos. Josué filho, e eu sempre digo pro Neto que o pai dele sempre em primeiro lugar, e ele também considera o mesmo. E um abraço pro nosso querido e sempre deputado Josué Neto. Embora hoje esteja em outra função pública de muita importância, de muita relevância, o Josué sempre será o nosso presidente da Assembleia, nosso amigo, deputado. Eu digo que ele é o 25º. Toda vez que ele chega lá, ele faz parte do grupo dos deputados. Eu fui vice-presidente, eu fui vice-presidente da Assembleia do deputado Josué Neto e fui a primeira mulher a ser a primeira vice-presidente da Assembleia, e nós tivemos uma gestão onde ele trabalhou muito para apoiar e dar voz à pauta das mulheres. Uma vez está em Fortaleza transmitindo um jogo no estádio Castelão. Ó, caso você é de Manaus, sou de Manaus. Você é da rádio do Josué? Eu disse, rapaz, lá tudo é Josué. Eu disse, então, Josué, Pai, Filho e Espírito Santo também. Eu digo isso. É mais ou menos isso. Um abraço, Josué, um abraço. Digo o seguinte. Josué Filho. Josué se recupera, né? Sim, tá nas nossas orações, é um querido. Tá nos ouvindo e determinando. Nós seguimos aqui aquilo que ele determina realmente. Me diga uma coisa, deputada Alessandra. Qual foi o maior desafio que a senhora enfrentou no exercício de seu mandato? O maior de todos. Olha, é difícil falar de um específico, mas eu acho que no meu primeiro mandato, talvez tenha sido o mandato mais desafiador, porque eu era a única mulher, naquele momento eu era da oposição, eu levava pautas muito difíceis e muito duras para a Assembleia, então eu cheguei a ser agredida verbalmente por colegas mais de uma vez, né? Eu sofri ameaças. No meu primeiro mandato, teve um momento em que eu tive que andar com seguranças e carro blindado. Chegou a esse ponto? Cheguei. Agora, novamente, estou passando por um momento de medo, porque a gente conseguiu prender... A gente não, né? Foi a Justiça e o Ministério Público, um prefeito violento por ameaçar dar uma surra numa vereadora. Então, as pessoas vão nas redes sociais e ameaçam a gente. Eu acho que o mais difícil de tudo é, muitas vezes, a gente ter medo pela nossa própria vida, porque aí você pensa nos filhos, pensa na família, eu penso na minha mãe, né? E eu acho que de todos os desafios que a gente tem diários, o mais difícil é quando a gente tem medo e teme pela nossa própria vida. Isso é um absurdo. É um absurdo. Até que se fosse para homem, já era um absurdo elevado ao quadrado. É inacreditável o que a senhora está relatando nesse momento, né? A gente sofre ameaça. Esse mesmo prefeito, uma vez eu estava em Borba e ele jogou pedra e ovo em mim, na minha equipe, no avião que eu estava. A gente sofre medo de violência física, sim, quando a gente está nas ruas. A senhora imagina, desculpa, a senhora é uma deputada reconhecida no estado, sofrendo tudo isso. Agora imagina aquela pessoa que não tem proteção nenhuma. Exatamente. Valdir, quando eu digo que a gente sente na pele e a gente sabe falar pela mulher, eu venho de uma família muito simples. Quando eu andava de ônibus, quando eu era mais jovem, eu também sofria aqueles assédios que as mulheres sofrem, a importunação de você estar no ônibus apertado e ter um homem lhe encoxando e se esfregando em você. Quem é mulher e está me ouvindo sabe que a gente passa por isso. Eu passei por isso. Eu já sofri violência psicológica e física na minha família, né? Eu venho de um lar violento, onde a minha mãe também foi vítima de violência doméstica, né? Eu já passei por dificuldades, e quando eu digo que a gente precisa ter mulher na política, porque só a gente sabe o que a gente passa, é exatamente por isso. Eu também já passei, eu já andei numa rua sozinha à noite e tive medo ao vir um homem na minha direção. Valdir, não pode ser natural um homem andar numa rua, virem 2 mulheres na direção dele e ele se sentir feliz e sorrir. E quando acontece o contrário, quando uma mulher anda sozinha e vem 2 homens em sua direção, ela tremer de medo. Não é normal, não é natural, a gente não pode aceitar isso. Bem, nós recebemos hoje a deputada estadual Alessandra Campelo, no Dia Internacional da Mulher. Na campanha da difusora Elas Têm o Poder.
E todas as vezes, deputada, eu finalizo, porque eu penso que já perguntei tudo. Aí daqui a pouco ela pode dizer, mas eu queria falar daquele assunto que ele não perguntou. Essa é a grande oportunidade. O que é que a senhora gostaria de falar e eu não perguntei? Valdir, eu queria falar só de esperança para as mulheres, para elas não perderem a esperança, para elas acreditarem nelas mesmas, para elas saberem que elas não estão sozinhas. Queria mais uma vez colocar o meu mandato à disposição das mulheres do Amazonas, agradecer a Deus e ao povo do Amazonas pela honra de uma filha de uma família simples, de um lar comum, como é a maioria dos lares amazonenses, poder ter chegado ao posto de deputada estadual e representar as mulheres. Então, se eu puder trazer uma palavra, é uma palavra de esperança, de conforto e de dizer para as mulheres, vocês podem, nós podemos e nós podemos muito. Nós temos uma força que às vezes nós não sabemos que temos. Então, é para as mulheres acreditarem. Quero colocar minhas redes sociais, é só buscar no Facebook, no Instagram, Alessandra Campelo, deputada Alessandra Campelo. Você pode falar comigo no direct, você pode fazer denúncia. E finalizar, Valdir, dizendo para todos, homens e mulheres, não se calem. Em briga de marido e mulher, a gente mete a colher sim, a gente denuncia, porque às vezes a gente está evitando um feminicídio, a gente está evitando um caso grave. Então, em briga de marido e mulher, a gente mete a colher, a gente mete o telefone, a gente liga, a gente chama a polícia e, se precisar, a gente se mete no meio e também vai para cima dos covardes. Muito obrigado. Obrigado pela honra de nos atender na entrevista. Elas têm o poder pela difusora do Amazonas. Deputada Alessandra Campelo, um abraço de todos nós, o nosso carinho sempre. Obrigada, equipe difusora, e muito obrigada. Esse espaço é muito importante para divulgar o nosso trabalho.